Olá pessoal, professor Breno aí está de volta e vamos encerrar o terceiro PET aí, a quarta semana. Aqui o título está As Três Leis de Newton, mas a gente vai falar um pouco sobre as três, talvez aqui sobre quando a gente for falar de plano inclinado e problemas com elevadores, tá? Então, vamos lá. Então pessoal, vamos continuando aí. Aqui tem um plano inclinado, que está representado por esse triângulo azul. Você está vendo esse perfil e aqui tem um bloco que está escorregando sobre esse plano aqui, tá? Então é o seguinte, para a gente poder resolver problemas com um plano inclinado, onde tem um bloco escorregando, isso aí todo professor de física faz isso. É o seguinte, primeiro a gente começa decompondo representando as forças que atuam sobre o bloco. Então vamos lá. Neste caso, esse plano inclinado aqui vai ter uma inclinação horizontal, vai ter um ângulo aqui, tá? Eu vou chamar ele carinhosamente de ângulo alfa. E antes de eu representar as forças que atuam sobre ele, esse ângulo de inclinação aqui, ó, lembrando que como esse aqui está um plano retângulo, aqui é 90 graus, né? E esses dois aqui tem que ser menos de 90, lógico. Isso é tranquilo. Então, vamos lá. Então a gente vai começar representando as forças que atuam sobre esse corpo. A primeira delas é ela mesma, a força que eu gosto de começar, que é a força peso, representada pela letra P, está sempre para baixo, em direção ao centro da Terra. Está aí a força peso. A segunda força que a gente vai representar é a força normal, tá? Ela aqui, tá? Lembrando que a normal ela é sempre perpendicular à superfície. Então, como essa superfície está inclinada, ela vai fazer um ângulo de 90 graus com essa superfície aqui do plano inclinado aqui, representado pelo triângulo azul, ok? É o seguinte, no começo desses PETs aí, desse plano de estudo tutorado, nós vimos que nós pegávamos dois vetores e somavam ele, dava um vetor resultante. Aqui a gente vai ver que a gente pode pegar esse vetor, do mesmo jeito que eu somo dois vetores e tenho um vetor resultante, eu posso pegar um vetor e decompô-lo em duas direções que eu queira, certo? Então vamos lá. Antes disso, eu vou fazer o seguinte. Essa linha que eu traço, essa linha pontilhada aqui, ela vai representar um eixo paralelo ao plano, tá? Bem paralelo ao plano. Então, eu vou chamar essa direção inclinada de, vamos fazer isso. Assim, isso, de x, tá? Essa outra aqui, aí tá apareceu um x. Essa outra linha eu vou chamar de y, né? É o plano cartesiano, né? Eu acho mais fácil. Então é o seguinte, meu próximo passo vai ser o quê? Eu vou projetar o vetor peso, essa força peso, na direção x e na direção y, tá? Então, quando eu vou projetar, da pontinha do vetor, desse vetor aqui do peso, eu faço uma reta aqui, ó, de forma que na direção x vai formar um ângulo de 90 graus com o eixo x aqui. E o outro também para o eixo y, tá? Então, quando eu faço aqui, a projeção desse vetor vai dar um vetor na direção x, que eu vou chamar de P de x, e o outro na direção y, que eu vou chamar de P de y, tá? Então, veja bem, ó. Peguei o vetor peso, vetor P, fiz a projeção dele na direção x e na direção y, e a reta que vai do pezinho dele aqui até onde a reta que eu tracei aqui para fazer um ângulo de 90 graus com a direção y e com a direção x, são a projeção dos vetores, tá? Então tá aí. A projeção do vetor P na direção x e a projeção do vetor P na direção y, tá? Lembrando que aqui, ó, como esse ângulo aqui é alfa, eu chamei de alfa, aqui também vai ter um ângulo, tá? Esse ângulo aqui, ele vai ter a mesma medida que o alfa daqui, tá? Então, se aqui é 30 graus, aqui também vai ser 30 graus. Se aqui for 45 graus, aqui também vai ser 45 graus. E se for 60, logo aqui também vai ser 60 graus, ok? Então, o que eu fiz aqui, basicamente?
Só desenhei as duas forças que atuam sobre ele aqui. Como aqui eu não falei, é que eu só estou explicando como decompor o vetor. Provavelmente quando você for fazer um exemplo, aqui vai ter uma força de atrito ou não. Essa força P, se não tiver a força de atrito, o P de x aqui, ó, já vai ser a própria força resultante. Por quê? Veja bem, ó, a normal ela vai estar na mesma direção do P de y. Então, a normal, como o bloco não vai se movimentar na direção y, vai se movimentar só na direção x, logo, a normal, como elas estão na mesma direção em sentido oposto ao P de y, eles vão fazer o quê? Vão se anular essas forças. Tá? Então, a única força que vai sobrar vai ser o P de x. E, às vezes, eu já vi aluno confundir isso aqui. Ó. Depois que você decompõe o vetor P, você não vai trabalhar mais com ele. Você vai trabalhar só com as componentes dele. Tá? Então, esquece o vetor P depois que você decompõe ele. Então, aqui vai ser a própria força resultante. Se tiver uma força para cima, você vai se atentar aqui somente às forças paralelas ao plano do inclinado, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, aqui é o seguinte. Dei um zoom aqui na decomposição do vetor P aqui, é só para a gente facilitar a visualização. Então é o seguinte, aqui formou-se um triângulo retângulo. Lembrando que esse ângulo aqui tem 90 graus, esse aqui é o ângulo alfa, esse aqui é o ângulo 90 menos alfa. Mas você vai precisar agora. Então é o seguinte, aqui formou um triângulo retângulo, certo? Esse lado aqui, ó, que é o lado maior do triângulo, que é oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. E os outros lados, o P de y e esse lado aqui, que é um P de x, que é o mesmo tamanho, se eu transferir para cá, vai ser o P de x. São os catetos, tá? Então, lembrando disso, e ângulo, cateto e hipotenusa, a gente vai lembrar de quem? Seno, cosseno e tangente. Aqui não vai precisar de tangente agora. Mas vamos lá, o que é o seno de um ângulo? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de alfa que vai ser o cateto oposto, que é o P de x, sobre o P, que é a hipotenusa, tá? Então tá aqui. Seno de alfa é igual a P de x sobre P. Isolando P de x, porque o P aqui vai passar para lá multiplicando, vai ficar P multiplicando seno alfa, que é igual ao P de x, tá? Só deixei o P de x do lado esquerdo para ficar mais elegante a equação, né, gente? Fica bem mais elegante. Olhando para esse ângulo aqui, o que é o cateto oposto sobre o hipotenusa? Quem que é o cateto oposto aqui? O cateto oposto, não, desculpa aí, ó. Quem que é o cateto adjacente aqui? O que é o cateto adjacente? É o cateto que está do ladinho aqui do ângulo alfa, tá? Então, esse aqui é o cateto adjacente. A hipotenusa é o P, então o cosseno é o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá aqui. Isolando P de y, vai ser o quê? P de y vai ser o quê? P cosseno do ângulo, tá? E lembrando que esse ângulo alfa é o mesmo ângulo da inclinação horizontal do plano inclinado, ok? Então, quando eu for trabalhar valores do P de x aqui, ó, e outra coisa, depois que eu decompor o valor P, lembrando aqui que você não vai precisar usar ele, né? Você vai trabalhar mais com o P de x e o P de y. Por que você vai trabalhar com P de x? É porque vai ter forças atuando aqui na horizontal. Vai ter uma força de atrito aqui, ou ter uma força puxando ele para cima ou para baixo. Então, esse P de x vai estar aí. Então, você vai precisar saber o valor dele algumas vezes. Aí. E para que eu preciso saber o valor do P de y, sendo que está anulando a normal? Porque quando eu for trabalhar com atrito aqui, eu vou precisar do valor da normal. Tá? Então, se eu preciso do valor da normal, eu preciso do valor dela. E como eu sei que intensidade, valor, ela tem o mesmo valor do P de y, então eu acho do P de y eu já sei o valor da normal também. Então por isso que é importante a gente saber esses dois, decompor o vetor peso na direção que eu chamei de y e x. Você pode chamar de alfa, beta, a direção que você quiser. Mas eu gosto de chamar de P de x e P de y, porque a maioria dos livros trazem essas. Todo mundo já está acostumado também com o plano cartesiano, né? Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, vamos trabalhar agora em problemas com elevadores, tá? Quando a gente vai trabalhar com problemas com elevadores, primeiro a gente precisa de um elevador. Então vamos lá. Tá aí o elevador.
E vamos trabalhar, vamos colocar uma pessoa lá dentro. Então, vamos colocar um professor aí saindo pós-pandemia, que está na sua... A gente percebe que esse professor está no seu estado de sanidade totalmente normal aí dentro do elevador. Na verdade, essa foto é minha, tá? Eu coloquei eu mesmo aqui dentro, aqui numa festa de Halloween que teve na escola uma vez. E tiraram essa foto e eu resolvi colocar ela aí. Mas vamos lá, e é só para representar que uma pessoa e eu coloquei. Então vamos prestar atenção no seguinte: quando a gente vai trabalhar problemas com elevadores, lembra que a gente geralmente esses problemas vão trabalhar com peso aparente, tá? Ainda mais quando está acelerado. Então, quando está trabalhando com peso aparente, se tivesse uma balança aqui, ó, o peso aparente é o quê? O que a balança marca, tá? Então, se a balança estiver marcando em newtons, vai estar marcado em newtons aí. E a normal, tá? A normal é o valor do peso aparente. Então vamos lá. Aqui falou que o primeiro caso está acelerado para cima. Então vou colocar aqui está para cima e acelerado. Existem duas situações que ele vai estar acelerado para cima. A primeira é a seguinte: quando a pessoa sobe no elevador, ele está parado, ela aperta o botão, ele está parado, ele começa a ganhar velocidade até ele chegar na velocidade constante e vai continuar subindo, tá? Então, é intervalo de tempo pequeno, ele acelera um pouquinho e depois vai com velocidade constante. Então, essa é a primeira situação. A segunda é quando ele está descendo com velocidade constante e começa a desacelerar até parar no andar, que está com velocidade, então ele tem que parar. Então, ele dá uma desacelerada. Dá até um friozinho na barriga, assim, dependendo do elevador que você tiver, nessas duas situações. Então, é o seguinte. Lembrando que quando ele está descendo com a velocidade constante, para ele começar a parar, a aceleração está ao contrário, tá? Está na mesma direção e sentido oposto é o da velocidade. Então vamos lá. Então está aqui a força-peso. E para cima eu tenho uma força normal, que é a força que o piso elevador aplica sobre a pessoa. Tá? Então aqui é o seguinte. Percebam o seguinte, se ele está acelerado para cima, a segunda lei de Newton fala o quê? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu tenho uma aceleração para cima, esse corpo aqui vai estar na mesma aceleração do elevador. Então, ele tem uma força resultante sobre ele. Tá? Vou até pôr aqui já. Ó. Força resultante é massa vezes aceleração. Lembrando que como ele está subindo acelerado para cima, então quer dizer que a força normal, neste caso aqui, que é o peso aparente, vai ser maior que a força peso. Então, para mim achar a força resultante aqui, ó, como essas duas forças são as duas que estão aplicando sobre a pessoa, e ele está acelerado para cima, eu chego à conclusão que a normal ela é maior que a força peso. Então, para mim achar a força resultante, vai ser a normal menos o peso, que vai ser igual a quem? A massa vezes a aceleração do elevador. Essa aceleração aqui geralmente é dada no problema. Então, normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Agora é matemática, ó. Menos P passa para lá, vai ficar o quê? Positivo. Então, a normal vai ser peso mais massa vezes aceleração. Só que nós sabemos que o peso é quem? É massa vezes aceleração da gravidade. Então, tá aí, ó. Tá aqui, ó. No lugar do P, apareceu um mg. Agora, só para deixar essa equação mais elegante, eu vou colocar a massa em evidência. Aqui, a normal vai ser massa vezes a aceleração da gravidade mais a aceleração do elevador. Então, pessoal, mg, se tivesse uma balança aqui, essa normal marcaria um peso maior. Então, aparentemente, a pessoa vai sentir que está mais pesado ali, né? Só durante esse intervalinho que está acelerando. Então, vai ser, para mim calcular esse valor, que vai marcar lá em newtons, vamos supor que essa balança marque em newtons. Se ela marca em quilograma, eu vou deixar uma dica depois ali. Então, é o seguinte, vai ser a massa vezes a soma das duas acelerações, a aceleração da gravidade mais a aceleração do elevador. Ok? Beleza. Então, pessoal, vamos continuar aí com elevadores aí, tá? Agora nós vamos trabalhar o segundo caso, tá? No segundo caso, vamos buscar o nosso elevador aí, nosso professor no seu estado normal de sanidade. E vamos lá.
Nesse caso aqui, a aceleração ela vai estar para baixo. Tá aqui a setinha aqui. Vamos colocar o laserzinho ficar mais bonito. Ele está apontando para baixo e aqui está a aceleração. Tá? Então lembrando o seguinte, que a normal é o peso aparente. Tá? Existem duas situações que vai acontecer que o elevador vai ficar acelerado para baixo. A primeira delas é o seguinte. Quando ele está lá no andar, que ele foi lá, resolveu os seus problemas, e quando ele subiu no elevador, o elevador está parado. Como ele está parado, o que acontece? Ele começa a andar. Quando ele começa a andar, ele está acelerado para baixo. Tá? Então, essa é a primeira situação. A segunda é quando ele está subindo mesmo, com velocidade constante, e ele começa a parar para chegar no andar. Quando ele começa a parar para chegar no andar, o que acontece? A aceleração está contrária à velocidade, então vai até parar. Então, a aceleração neste caso também é para baixo. Então, vamos desenhar as forças aí que atuam sobre o corpo. Uma delas é a força peso e a outra é a força normal. Neste caso, o que acontece? Como ele está acelerado para baixo, a força peso vai ser maior que a normal. Então, para mim achar a força resultante aqui, porque a segunda lei de Newton fala isso aqui, ó. Força resultante é massa vezes aceleração. Então, a força resultante vai ser quem? Não vai ser a normal menos o peso. Vai ser o quê? Vai ser o peso menos a normal. Então, vamos lá. Tá aqui, o peso menos a normal. Quando eu passo o peso para lá, vai ficar o peso, né, menos P aqui. Tá? Multiplicando por menos 1 tudo. Multipliquei por menos 1 dos dois lados, só para deixar o N positivo de cá. O P ficou positivo. E no lugar do P eu coloquei M vezes G, que é a aceleração da gravidade. Menos M vezes A. Para deixar a resposta aqui, essa equação da normal mais elegante, eu vou só evidenciar o A aqui. Ou A não, a massa nessa equação. Então fica assim, ó. Normal vai ser igual a quem? Massa vezes, abre parênteses aqui dentro. A aceleração da gravidade menos essa aceleração do elevador, tá? Então é assim que você vai achar o peso aparente. Então se tivesse uma balança aqui, se essa balança tivesse medida em newtons, essa balança mediria menos um valor menor do que o peso. Então o cara vai sentir mais leve. Então você quer sentir mais leve, quer diminuir o seu peso, que é uma força, tá? Não é massa, que a sua massa continua a mesma, tá? Então se você não fechar a boca, não diminui a massa. Se quiser diminuir apenas o peso, a força, você pensa no elevador, naquele momento que você vê que está descendo acelerado, você vai ver que vai estar diminuindo assim o peso, tá? Ok? E tem uma dica aqui, vamos deixar aqui outra aqui, só para lembrar uma coisa. Eu não fiz o slide não, mas eu vou colocar aqui. É o seguinte, tem outra situação que chama-se imponderabilidade. O que é? Vamos supor que você está no elevador, está subindo, está tranquilo lá. De repente você começa a sentir que está flutuando, tá? Se você sentir isso, não é que você virou um X-Men, você ganhou superpoderes. Significa que o cabo do elevador partiu e você está caindo acelerado junto com o elevador. Então você vai ter a sensação que está flutuando. Mas na verdade não está. Infelizmente você vai cair e vai se esborrachar lá embaixo. Esse caso chama imponderabilidade, tá? É a imponderabilidade. É a sensação que você está flutuando ali. É o que os astronautas da ISS sentem, né? Está sempre caindo. Então, não é que eles realmente estão caindo, só que como a Terra está movimentando, eles ficam caindo sempre. Então, eles estão sempre sentindo aquela sensação de que estão flutuando, né? Sensação de gravidade zero. Ok? Então, vou terminar com algumas dicas aí e vamos para o próximo slide. Então, coloquei duas observações aqui. A primeira delas que é normal, a N, é o peso aparente, tá? Então, é o peso aparente, é o que vai, se tivesse uma balança que medisse em newtons, é o que a balança ia medir. Aí você me pergunta, e se a balança, e se a pessoa estiver sobre uma balança e pedir a massa? Então, se pedir a massa, lembra o seguinte, toda balança que é feita aqui, né, na superfície da Terra, ela mede a massa porque ela pega a sua força-peso, que você coloca ali, e fala, ó, então a normal vai ser, eu tenho que fazer uma força igual à da normal, então já pega a normal e já divide pela aceleração da gravidade, tá? Então toda vez que te pedir a massa num problema desse, você pega o peso aparente, que é a normal que você achou,
divide-se a normal pela aceleração da gravidade. É só você dividir, você já vai achar a massa, tá? Caso o problema peça para você a massa. Quanto a balança vai marcar. Então, eu nunca vi ninguém subindo uma balança no elevador, por isso que nem coloquei a balança ali. Mas os problemas às vezes tem uma balança e tal. Então, quando tiver balança, ele vai te pedir o peso aparente, tá? Se te pedir a massa, quanto que ela vai marcar, vamos colocar uma balança normal da casa de farmácia ou da casa de banheiro, então vai só você pegar o valor da força normal e dividir pela aceleração da gravidade, tá? Já finalizando a nossa aula aí, vamos deixar com vocês as atividades do terceiro PET da quarta semana, está aí na parte 92 e 93, 1 e 2, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.